A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica para a glória de Deus. Eu quero aqui apresentar em oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, te pedimos que seja conosco, Senhor, mais um dia, Senhor, da nossa leitura diária da Bíblia Sagrada, que o Senhor venha falar grandemente conosco na Tua palavra, Pai. Nos ensina, nos dá entendimento, sabedoria, Pai, discernimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a revelação do Teu Espírito Santo esteja, Senhor, sobre nós, atuando na nossa mente, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo mal, todo impedimento, todo espírito do sono, tudo aquilo, Senhor, que queira se impedir e se opor, Pai, à nossa leitura bíblica, Senhor, ao conhecimento da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos todo mal, em nome de Jesus. E, Senhor, agradecemos a Ti por esse momento. Amém. E graças a Deus. Eu quero te pedir que você já deixe a tua curtida, que você se inscreva no canal se não for inscrito, habilite o sininho para receber as notificações e também compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura no segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Acasias reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atália, filha de Onre. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou no seu conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, à peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E tornou a curar-se em Jezreel das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque, vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que serviam a Acasias e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú e o mataram e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Atália manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei, Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atália, de modo que o não matou, e esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atália reinou sobre a terra. Capítulo 23. Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeroão,
e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maazéias, filho de Adaias, e Elisafate, filho de Zicre. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros, e uma terça parte estará na casa do rei, e a outra parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram, estes entrarão, porque santos são. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor, e os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa à roda do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa e deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalha a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalha rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada, porque dissera o sacerdote: Não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. O pacto que Joiada fez. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de Sem e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo todo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz depois que mataram Atalha à espada. Capítulo 24. Joás dá ordens para consertar o templo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém.
e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Sai pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo o Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém, os levitas não se apressarão. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel à tenda do testemunho? Porque, sendo a talha ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote e esvaziavam a arca e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restaurarão a casa de Deus ao seu estado, e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada, e morreu farto de dias. Era da quase idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo, e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgrides os mandamentos do Senhor? Por que não prosperareis? Por que deixaste o Senhor? Também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. O juízo de Deus sobre Joás. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém. E destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão,
porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás, e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele, Zabade, filho de Simeate, e Amotia e Josanadab, filho de Sinrite e a Moabita. E quanto a seus filhos e à grandeza do cargo que se lhe impôs e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis, e Amazias seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 25. Amazias vence os edomitas. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez com que o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, seu pai. Porém, não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército e levavam a lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 valentes por 100 talentos de prata, porém um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores fácil e esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus que se fará, pois dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel. E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor para te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale de Dossal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Orom, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Deus castiga Amazias por causa da idolatria. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feririam. Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá, o cardo que estava no Líbano,
mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher, porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laques, mas enviaram após ele a Laques e o mataram ali. Trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais, pois na cidade de Davi. Capítulo 26. Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecólias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600, e, debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos.
E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, e capacetes, e couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Uzias é atacado de lepra. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: Leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 27. Jotão reina bem e vence os amonitas. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor, e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades nas montanhas de Judá, e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão, e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 28. Acás é ímpio, e os sírios afligem-no. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de
Inom, e queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Remalhas, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Ezicre, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas perante, não sois vós mesmos aquele entre os quais a culpa contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então, alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação, e os homens que foram apontados seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo, e a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram, e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras. A seus irmãos depois voltaram para Samaria. Acaz busca o socorro dos reis da Assíria e não o acha. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes e Aijalon e Gederote e Socó e os lugares da sua jurisdição, e Timna, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram,
e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem, porém eles foram a sua ruína e de todo o Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, também os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, povo de Deus. Para a glória de Deus, chegamos a mais um final da nossa leitura da Bíblia Sagrada. Que Deus os abençoe. Não esqueça de deixar a tua curtida e de compartilhar. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.